A paz do Senhor, muito bom dia! Sejam bem-vindos, bem-vindas ao nosso momento de leitura da Palavra de Deus. Estamos lendo a Bíblia diariamente neste ano, mais uma vez, e estamos fazendo de uma forma que, quando chegarmos no dia 31 de dezembro deste ano, nós teremos mais uma vez lido toda a palavra de Deus, e isso é maravilhoso. Louvado seja o nosso Deus. Gente, hoje já é dia 27 de fevereiro, penúltimo dia do mês, e hoje nós vamos ler os capítulos 5, 6 e 7 de Deuteronômio. E eu peço agora ao Espírito Santo de Deus que toque o meu coração nesta leitura e toque o seu coração também, que não seja uma prática religiosa, mas que seja um verdadeiro momento de ouvir a palavra do Senhor, e que a nossa mente não esteja cauterizada e que o nosso coração também não esteja insensível, para que não pratique, para que não observe aquilo que nós vamos ler agora. Nós vamos ler agora o segundo discurso de Moisés. Ele vai fazer relembrar, né, as alianças, a aliança recebida, a lei recebida no Monte Sinai. Então, capítulo 5 diz assim: os princípios da aliança. Moisés, capítulo 5, versículo 1. Moisés reuniu todo o povo de Israel e disse: ouçam com atenção, Israel. Ouça os decretos e estatutos que hoje lhes dou, para que os aprendam e os cumpram cuidadosamente. Lembrando, gente, que eu postei lá no Telegram um vídeo explicando o livro de Deuteronômio. Tá muito legal esse vídeo, assista, tá lá no meu canal no Telegram. O link do meu Telegram tá aqui na descrição deste vídeo. E o Telegram não vai ser retirado do ar, não. Eles já atenderam aí a recomendação do Tribunal Superior do Brasil aí, tá tudo certo, lá do Supremo. Então, versículo 2: o Senhor, nosso Deus, fez uma aliança conosco no Monte Sinai. Não foi com nossos antepassados que o Senhor fez essa aliança, mas com todos nós que hoje estamos vivos aqui. No monte, o Senhor falou com vocês face a face por meio do fogo. Eu servi de intermediário entre o Senhor e vocês, pois já tiveram medo do fogo e não quiseram se aproximar do monte. Ele falou comigo e eu lhes transmiti as palavras do Senhor. Foi isso que ele disse: eu sou o Senhor, seu Deus, que o libertou da terra do Egito, onde você era escravo. Não tenha outros deuses além de mim. Não faça para si espécie alguma de ídolo ou imagens de qualquer coisa no céu ou na terra ou no mar. Não se curve diante delas, nem adore essas imagens, pois eu, o Senhor, seu Deus, sou um Deus zeloso. Trago as consequências do pecado dos pais sobre os filhos até a 3ª e 4ª geração dos que me rejeitaram, mas demonstro amor por até 1000 gerações dos que me amam e obedecem meus mandamentos. Não use o nome do Senhor, seu Deus, de forma indevida. O Senhor não deixará impune quem usar o nome dele de forma indevida. Lembre-se de guardar o sábado, fazendo dele um dia consagrado, conforme o Senhor, o seu Deus, lhe ordenou. Você tem 6 dias da semana para fazer os trabalhos habituais, mas o 7º dia é o sábado do Senhor, o seu Deus. Nesse dia, ninguém em sua casa fará trabalho algum, nem você, nem seus filhos e filhas, nem seus servos e servas, nem seus bois, seus jumentos ou outros animais, nem os estrangeiros que vivem entre vocês.
todos os seus servos e servas devem descansar como vocês. Lembrem-se de que você era escravo no Egito, e o Senhor, o seu Deus, o tirou de lá com mão forte e braço poderoso. Por isso o Senhor, seu Deus, ordenou que você guarde o sábado. Honre seu pai e sua mãe, como o Senhor, seu Deus, lhe ordenou. Assim você terá vida longa e plena na terra, que o Senhor, seu Deus, lhe dá. Olha aí, filhos e filhas que me ouvem neste momento. O primeiro mandamento com promessa é: honre. Deuteronômio capítulo 5, versículo 16. Honre seu pai e sua mãe, como o Senhor, o seu Deus, lhe ordenou. Assim você terá vida longa e plena na terra, que o Senhor, seu Deus, lhe dá. Versículo 17. Não mate, não cometa adultério, não roube, não dê falso testemunho contra seu próximo, não cobice a mulher do seu próximo, nem sua casa, nem sua terra, nem seus servos ou servas, nem seu boi ou jumento, nem qualquer outra coisa que lhe pertença. O Senhor dirigiu essas palavras a toda a comunidade reunida ao pé do monte. Falou em alta voz, do meio do fogo, cercado de nuvens e densa escuridão. Foi tudo o que ele disse naquela ocasião. Escreveu suas palavras em 2 tábuas de pedra e as entregou a mim. Quando vocês ouviram sua voz, que vinha do meio da escuridão, enquanto o monte ardia em chamas, todos os líderes e autoridades de suas tribos se aproximaram de mim e disseram: o Senhor, o nosso Deus, nos mostrou sua glória e sua grandeza, e ouvimos sua voz do meio do fogo. Hoje ouvimos que Deus fala com os seres humanos e, no entanto, ainda estamos vivos. Mas por que colocaríamos a vida em risco outra vez? Se o Senhor, nosso Deus, falar conosco novamente, sem dúvida morreremos e seremos devorados por seu fogo temível. Pode alguém ouvir a voz do Deus vivo falando do meio do fogo, como nós ouvimos, e sobreviver? Aproxime-se você, Moisés, e ouça o que o Senhor diz. Nosso Deus, o Senhor, o nosso Deus, diz. Depois volte e diga-nos tudo que o Senhor, o nosso Deus, lhe disser. Nós ouviremos e obedeceremos. O Senhor atendeu ao pedido de vocês que me fizeram. Ao pedido que vocês me fizeram, e disse: ouvi o que os israelitas lhe disseram, e eles estão certos. Como seria bom se o coração deles fosse sempre assim, se tivessem dispostos a me temer e a obedecer a todos os meus mandamentos. Tudo iria bem com eles e seus descendentes para sempre. Agora vai e diga a eles: voltem às suas tendas. Você, porém, ficará aqui comigo, para que eu e você lhe dê todos os meus mandamentos, decretos e estatutos. Você os ensinará aos israelitas para que os cumpram na terra que eu lhes dou para conquistarem. Então Moisés disse ao povo: tenham o cuidado de obedecer a todos os mandamentos do Senhor, o seu Deus, não se desviando deles em nada. Permaneçam no caminho que o Senhor, o seu Deus, ordenou que seguissem. Assim terão vida longa e plena na terra que em breve vocês possuirão. Chamado para compromisso total, capítulo 6. Estes são os mandamentos e os decretos e os estatutos que o Senhor, o seu Deus, me encarregou de lhes ensinar. Não deixem de cumpri-los na terra que em breve vocês possuirão. Vocês, seus filhos e netos, temerão o Senhor, seu Deus, enquanto viverem. Se obedecerem a todos os seus decretos e mandamentos, desfrutarão de vida longa. Ouça com atenção, Israel, e tenha o cuidado de obedecer. Então, tudo irá bem com vocês, e terão muitos filhos na terra, que produz leite e mel, com fartura, exatamente como lhes prometeu o Senhor, o Deus de seus antepassados. Ouça, ó Israel, o Senhor, o nosso Deus, o Senhor é único.
Ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de toda a sua força. Guarde sempre no coração as palavras que hoje eu lhes dou. Repita-as com frequência a seus filhos. Converse a respeito delas quando estiver em casa e quando estiver caminhando, quando se deitar e quando se levantar. Amarre-a às mãos, prenda-as à testa como herança, escreva-as nos batentes das portas de sua casa e de seus portões. Existe um elemento chamado mezuzá. Se você olhar na porta da casa de um judeu, tem lá pregado no umbral da porta ali um recipientezinho, né, onde você enrola ali então esses versículos e coloca ali dentro. Chama mezuzá. Por isso que isso existe na casa dos judeus. Versículo 10. Em breve o Senhor, o seu Deus, os conduzirá à terra que ele jurou dar a seus antepassados, Abraão, Isaque e Jacó. É uma terra com cidades grandes e prósperas que vocês não construíram. As casas estarão cheias de bens que vocês não produziram. Vocês tirarão água de cisternas que não cavaram e comerão frutos de vinhedos e oliveiras que não plantaram. Quando vocês tiverem comido até se fartarem na terra, cuidem-se para não se esquecerem do Senhor, que os libertou da escravidão na terra do Egito. Temam o Senhor, o seu Deus, e sirvam a Ele. Quando fizerem um juramento, jurem somente pelo nome dele. Não sigam nenhum dos deuses das nações vizinhas, pois o Senhor, o seu Deus, vive entre vocês. É Deus zeloso. Se o fizerem, ou seja, se vocês seguirem outros deuses, a ira do Senhor, o seu Deus, se acenderá contra vocês, e ele os eliminará da face da terra. Não ponham à prova ao Senhor, o seu Deus, como fizeram quando se queixaram em Massá. Obedeçam cuidadosamente aos mandamentos do Senhor, o seu Deus, bem como a todos os preceitos e decretos que ele lhes ordenou. Façam o que é certo e bom aos olhos do Senhor, para que tudo vá bem com vocês, e tomem posse da boa terra em que vão entrar, a terra que o Senhor prometeu sob juramento a seus antepassados. Vocês expulsarão todos os inimigos que vivem nela, como o Senhor disse que fariam. No futuro, seus filhos lhe perguntarão o que significam esses preceitos, decretos e estatutos que o Senhor, o nosso Deus, lhes deu. Então vocês dirão: éramos escravos do faraó no Egito, mas o Senhor nos tirou de lá com sua mão forte. O Senhor realizou sinais e maravilhas diante de nossos olhos e enviou castigos terríveis sobre o Egito, o faraó e todo o seu povo. Ele nos tirou do Egito para nos dar essa terra que ele havia prometido sob juramento a nossos antepassados. E o Senhor ordenou que cumpramos todos esses decretos e temamos o Senhor, o nosso Deus, para que ele sempre nos abençoe e preserve nossa vida, como tem feito até hoje, pois a nossa justiça estará em obedecermos cuidadosamente os mandamentos que o Senhor, o nosso Deus, nos ordenou. Capítulo 7. Privilégio da santidade. Quando o Senhor, o seu Deus, os fizer entrar na terra que vocês em breve possuirão, ele removerá de diante de vocês muitas nações: os hititas, os gigarzeus, os amorreus, os cananeus, os ferezeus, os heveus e os jebuseus. Essas 7 nações são mais numerosas e mais poderosas que vocês. Quando o Senhor, o seu Deus, entregá-las em suas mãos e vocês as conquistarem, destruam-nas completamente. Não façam tratados, nem tenham pena delas. Não se unam a elas por meio de casamentos, nem deem suas filhas em casamento aos filhos delas, nem tomem as filhas delas como esposas para seus filhos, pois farão seus filhos se afastarem de mim para adorar outros deuses. Então a ira do Senhor arderá contra vocês,
e os destruirá rapidamente. Portanto, façam o seguinte: quebrem seus altares idólatras e despedacem suas colunas sagradas. Cortem os postes de Azerá e queimem seus ídolos. Vocês são um povo que pertence ao Senhor, o seu Deus. Dentre todos os povos da terra, o Senhor, o seu Deus, os escolheu para serem propriedade especial. O Senhor não se afeiçoou a vocês, nem os escolheu por serem mais numerosos que outras nações, pois vocês eram a menor de todas as nações. Antes, foi simplesmente porque o Senhor os amou e foi fiel ao juramento que fez a seus antepassados. Por isso, o Senhor os libertou com mão forte da escravidão e da opressão do Faraó, rei do Egito. Reconheçam, portanto, que o Senhor, o seu Deus, é de fato Deus. Ele é o Deus fiel que cumpre por 1000 gerações sua aliança de amor com todos que o amam e obedecem a seus mandamentos. Não hesita, porém, em castigar e destruir aqueles que o rejeitam. Assim, obedeçam a todos esses mandamentos, decretos e estatutos que hoje lhes dou. Se vocês guardarem estes estatutos e os cumprirem com cuidado, o Senhor, o seu Deus, cumprirá sua aliança de amor com vocês, como prometeu sob juramento a seus antepassados. Ele os amará e os abençoará e os fará crescer, tornando férteis seus filhos, suas terras e seus animais. Quando chegarem à terra que ele jurou dar a seus antepassados, vocês terão produção farta de cereais, vinho novo e azeite, e também grandes rebanhos de bois e ovelhas. Vocês serão mais abençoados que todas as nações da terra. Nenhum de seus homens ou mulheres será estéril, e todos estes animais, os seus animais, darão crias. O Senhor os protegerá de toda enfermidade, não permitirá que sofram de doenças terríveis que conheceram no Egito. Em vez disso, ele as enviará sobre todos os seus inimigos. Destruam todas as nações que o Senhor, seu Deus, lhes entregar. Não tenham pena delas, nem adorem seus deuses, pois isso seria uma armadilha para vocês. Talvez vocês se perguntem: como poderemos conquistar essas nações que são muito mais numerosas que nós? Não tenham medo delas. Lembrem-se apenas daquilo que o Senhor, o seu Deus, fez ao Faraó, lá no Egito, e toda a sua terra. Lembrem-se das grandes demonstrações de poder que o Senhor, o seu Deus, enviou contra eles. Vocês viram com os próprios olhos tudo isso que foi feito. E lembrem-se dos sinais e armadilhas, da mão forte e do braço forte e poderoso, com os quais ele os tirou do Egito. O Senhor, seu Deus, usará esse mesmo poder contra todos os povos que vocês temem. Sim, o Senhor, o seu Deus, enviará terror para expulsar os poucos sobreviventes que ainda estiverem escondidos de vocês. Não tenham medo dessas nações, pois o Senhor, o seu Deus, está entre vocês, e é Deus grande e temível. O Senhor, o seu Deus, expulsará essas nações de diante de vocês, pouco a pouco. Vocês não as eliminarão uma vez, pois, se assim fosse, os animais selvagens multiplicariam-se muito rápido demais multiplicariam-se rápido demais e os ameaçariam. Mas o Senhor, o seu Deus, as entregará a vocês aos poucos. Ele as lançará em total confusão, até que sejam destruídas. Entregará os reis dessas nações em suas mãos, e vocês apagarão o nome deles da face da terra. Ninguém poderá lhes resistir, e vocês destruirão a todos. Queimem os ídolos das nações no fogo,
e não cobicem a prata nem o ouro que os revestem. Não tomem nenhum desses materiais para si, pois isso seria uma armadilha para vocês. É algo detestável para o Senhor, o seu Deus. Não levem para dentro de suas casas objeto algum que seja detestável, pois como eles, vocês serão destruídos. Considerem essas coisas absolutamente detestáveis, pois estão separadas para a destruição. Gente, esta é a palavra do Senhor. Que Deus lhe abençoe nesse dia, que esse dia seja uma bênção para você. Lembra de deixar o seu like, o seu joinha, e lembra também de se inscrever aqui se você não é inscrito. Deus te abençoe e até amanhã.